Então, continuando aqui a nossa segunda parte da aula, vamos focar um pouquinho nos gráficos agora. Como que a gente utiliza o Excel para construir os gráficos. Então, a gente sabe que o Excel é uma ferramenta poderosa. Na primeira parte da aula, nós vimos a organização de tabelas, montamos, relacionamos com porcentagem, com frequência, vimos como é que utilizamos funções. Então, vocês já aprenderam como é que faz uma tabela, para aqueles que não sabiam. Agora nós vamos transformar isso em gráficos, transformar os valores em representações gráficas, que o Excel é bem útil. Então, a plataforma do Excel eu já apresentei para vocês no vídeo anterior. Então, você vai ali na parte de cima para colocar um gráfico e vai fazer o seguinte, você quando abre o Excel, ele vai estar ali na página inicial. São os ícones dos elementos que estarão dentro disso. Agora nós vamos colocar um gráfico. Então, para colocarmos um gráfico, nós vamos fazer, o primeiro passo é apertar em inserir. Então, vai clicar em inserir. Depois que clicar em inserir, vai aparecer essa tela que vocês estão vendo aqui. Nisso, vocês vão ali na parte dos gráficos, vão escolher o tipo do gráfico. Então, para isso, você pode primeiro escolher os seus pontos, você pode primeiro colocar um gráfico vazio e depois jogar os pontos, ou você já seleciona os seus pontos e escolhe o gráfico, mas aí nesse procedimento, inserir e gráfico. Então, vamos aqui para o Excel para ver como que é esse procedimento. Então, eu já apresentei para vocês como que faz uma tabela. Nós fizemos esse exemplo lá numa das primeiras aulas, uma função que eu mostrei para vocês de custo. Então, um valor assim de táxi, um valor bem, uma equação bem simplificada. Então, pegamos uma bandeirada qualquer aí que vai começar com 4,80. Então, a pessoa entrou no táxi, ela não andou nada, mas ela vai ter ali o 4,80. Nós fizemos uma funçãozinha e calculamos valores aumentando de meio em meio quilômetro. Então, mandou meio quilômetro, vai pagar 5,23. 1 quilômetro, 5,56. Os valores não estão atualizados. Foi uma equação bem simplesinha. De qualquer maneira, a gente pode representar isso num gráfico. Então, vamos fazer um gráfico chamado dispersão. Então, como eu mostrei para você, você pode selecionar os dados, aí vai ali em inserir. Depois que for inserir, vai inserir o quê? Vai inserir um gráfico. Então, você tem esse trecho aqui que está relacionando com os gráficos. Agora, que tipo de gráfico que eu quero? Eu tenho gráfico de barras, tenho gráficos histograma. Aqui ele pode pegar o gráfico recomendado, ele pega automaticamente os meus dados e ele sugere os tipos de gráficos. Ó, poderia representar isso numa tabela, num gráfico de pizza, um gráfico de pontos com linha. Então ele me dá várias opções. Ó. Esse gráfico parece uma pirâmide, né? São as bases, ele ordena ali. Então eu tenho várias opções. Aqui ele pega até um diagrama de Pareto, um gráfico de Pareto, plota a distribuição e faz ali. Então eu tenho várias possibilidades que eu poderia utilizar. Mas eu quero fazer um gráfico de dispersão. Então aqui eu vou nos gráficos, ó, o gráfico de dispersão está aqui. Então aqui eu posso fazer só os pontos, posso fazer com reta ou curva, o que for traçado, posso fazer esse gráfico na forma de bolhas. Então tenho mais gráficos de dispersão, tem vários formatos, várias séries. Então posso trabalhar aqui de diversas maneiras. Eu vou pegar o bem simples aqui, o inicial. Então ó, apareceu o gráfico aqui, ele colocou os pontos e eu posso trabalhar, não preciso ter esse layout de gráfico. Primeiro que ali em cima eu tenho opções, ó. Então, a partir do momento que você cria um gráfico, aparece uma nova abinha aqui, ó, que é Design. Design é formatar, que você pode formatar algumas características, né? O design você pode mudar o aspecto do gráfico, ele te dá algumas sugestões. Então, vamos pegar aqui. Primeiro que eu posso fazer é colocar um título. Então, vou dar o nome aqui do título, preço da corrida. Título bem bobo, bem aleatório. Posso selecionar aqui, ó. Aqui quando eu seleciono já aparece para mudar a letra, ó. Posso colocar no caso aqui Arial. Posso mudar o tamanho, posso colocar 16, posso deixar em negrito, posso mudar a cor, ó, posso deixar em vermelho. Ou você pode também ele apertar na página inicial, ó, e mexer aqui nas configurações de cores, ó, colocar um preenchimento, tirar um preenchimento, deixar na cor preta, na cor que você quiser trabalhar. Então, automático ali a cor preta. Coloquei um título nesse gráfico. Eu, particularmente, eu não gosto dessa grade que aparece aqui no gráfico. Eu gosto de tirar. Como que eu tiro isso? Eu só seleciono, apertei nas linhas, aperto Delete no teclado. Ela some. Agora aqui nessas outras linhas que estão na vertical, também selecionei e sumi. Então, já achei que ele ficou com uma visualização melhor. Eu gosto mais desse aspecto do gráfico. Então, eu dei um título.
eu posso fazer o que também? Posso mexer um pouco nessa escala. Eu acho que a escala aqui ele começa do 0 e foi até o 10. Porque o y ele está variando, ó, o menor valor dele é 4,80, o valor é 9,5. Então eu acho que tem uma zona morta aqui no gráfico. Eu gosto de ver melhor esses pontos. Então eu, assim, particularmente, gosto de ajustar a escala. Como ele começa no 4,80, por exemplo, eu vou fazer começar no 4,50. Então como é que eu faço isso? Ó? Você está no gráfico trabalhando, você vem aqui no eixo, no caso o eixo das ordenadas, vou apertar aqui, vou apertar duas vezes, uma vez, e aparece ali, ó, formatar o eixo. Então, quando você formatar o eixo, você tem várias opções que você pode trabalhar ali em cima. Então, ó, você vai selecionando ali, ó, tipo de gráfico, as opções de eixo, marcas de escala. São muitas questões que você pode trabalhar. Então, eu vou aqui ó, no desenho do gráfico, nessas barrinhas, é um símbolo genérico para gráfico, e vou na opção do eixo. Ó. O que está aparecendo aqui? Limite, o mínimo e o máximo. Tá indo de 0 até 10, ó, de 0 até 10. Eu não quero começar com 0. Eu vou começar, eu sei que o meu menor ponto é 4,80, eu vou começar, por exemplo, com 4,50. Pronto, ali, ó. Ele já até arruma algumas automáticos, ó, já foi ali para 9,5. Tá? Mas o maior ponto que eu tenho aqui ó, é 9,5. Vou até mudar aqui, por exemplo, para 9,1. Então, olha como a visualização já fica melhor. Já não fica aquela região morta no gráfico. Mesma coisa, o x está começando do 0, beleza. Ele está terminando no 5, aqui tem até o 6. Eu acho que eu posso melhorar isso se eu trabalhar em cima desses valores. Então, eu faço a mesma coisa para o eixo x. O que eu vou fazer ali no eixo X? Antes de ir para o eixo X, uma coisa que eu posso fazer é mudar as cores. Para mim aparece uma cor muito fraquinha. A cor padrão dos eixos do Excel ela não é um preto, ela é uma espécie de um cinza. Então eu posso ir ali nas opções de texto, preenchimento do texto, contorno do texto. Então você pode mudar as opções. Tá? Então o preenchimento aqui está sólido, está numa cor meio cinza. Eu vou colocar um preto. Ó, então a cor já escurece. Olha a diferença entre o eixo X e o eixo Y. Deixei numa cor mais escura. Você pode mudar a escala, mudar o número de casas decimais, só mexer um pouquinho ali na formatação que você consegue. O que você pode fazer também? Vamos pegar aqui o eixo X, vou fazer a mesma coisa. Vou mudar a cor, que ela está no cinza, vou deixar no preto. Vou aqui nas opções de eixo, tá? Então aparece aqui, ó, para você trabalhar, pintar ali, ó, o máximo e o mínimo tá de 0 a 6. Vou colocar ali 5,5, 5,2, por exemplo. Então já some aquela região morta, fica só na área que eu estou trabalhando. Então eu achei que ficou melhor a visibilidade. Então você pode mexer nesse teu gráfico. Uma coisa que ele fez, porque ele está no automático, ó, ele começou do menos 0,8. Claro que você não tem como pagar menos do que 0. Então eu vou fazer aqui começar pelo 0. Então beleza. Ficou uma visibilidade de uma forma que eu gostei. Todos os pontos estão e eles estão bem visíveis. Eu posso ver nitidamente que aqui eu tenho o comportamento de uma reta. Então esse gráfico é o gráfico de dispersão, que você mostra ali os pontinhos, tá? Então o que mais que eu posso fazer? Eu posso mexer aqui na cor dos eixos, ó. Deixa eu pegar o eixo aqui, ó. Selecionei essa região aqui, ó. Está destacada. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Colocar uma borda. Então ele está numa cor automática. Vou pôr uma linha sólida e vou deixar de preto. Então o que acontece? Ó, ele criou uma borda preta, mas os eixos ainda não estão pretos, ó, porque a cor original, a cor padrão do Excel é um cinza, uma espécie de cinza. Vou preencher aqui, vou mexer nisso também, ó, pôr uma linha sólida no eixo X e deixar de preto. Então, ó, ficou preto, a borda que eu coloquei ficou preta, agora só falta o eixo Y. Mesma coisa, vou mexer aqui, ó, nas opções do gráfico, vou pôr a linha como uma linha sólida, então você consegue arrumar tudo que você quiser. Ah, professor, e se eu quisesse deixar de vermelho, eu consigo fazer também? Consegue, então você vai ali na linha sólida, por exemplo, ó, e põe uma cor vermelha, ó, então ele fica vermelho, mas eu não quero deixar vermelho. Então olha como o gráfico ficou mais bonito, ó, ele ficou mais destacado, ficou com essa borda. Aí, eu não gosto de azul, quero mudar a cor dessas bolinhas ali, quero mudar o símbolo, posso fazer isso? Posso também. Então você clica aqui nos pontos que foram marcados e aparece aqui do lado, formatar série de pontos. Então você pode plotar a série aqui ó, nos eixos, mudar até as opções de série, mudar a cor, ó, o marcador. Marcador, como é que está o meu marcador? Ele tem várias opções, ó. Posso trabalhar na borda, posso trabalhar na cor, eu posso mudar o marcador, então ele está no automático, ó. Eu posso mudar aqui, ó, vou pôr da interno, eu quero fazer triângulos.
Então, a partir de agora, ele passa a ser representado por triângulos. Então, você pode fazer da forma que você quiser ali, dentro das opções do Excel ali, né? Então, marcador, ó, clica no marcador, aí você trabalha com ele. Ah, quero mudar a cor do marcador, quero que fique laranja. Então, ficou laranja. Mas ele tem um contorno também. Então, eu vou mudar a cor do contorno. Ó, o marcador, o preenchimento dele interno está laranja. E a borda dele, a borda está azul. Vai ficar feio aqui, vou tirar os dois de laranja. Ó. Então, ó, deixei ele totalmente alaranjado, mudei o formato. Se eu quiser fazer quadradinho, cruzinha, seja o que for, você consegue ali, tá? Então, é só vir aqui nas opções de marcadores, mudar o tipo do marcador, ó, posso colocar aqui. Posso deixar esse marcador maior, posso deixá-lo menor. Então, por exemplo, no marcador ali, vamos pegar aqui, ó, e aumentar o tamanho dele, ó. Então, aumentei aqui, ó. Então, ele já fica bem diferenciado. Então, todos esses parâmetros eu posso mudar, eu posso ajustar, posso deixar o gráfico na forma que eu quiser. Tá? Eu prefiro quando é circular ainda, eu vou deixar no original. Eu só fiz basicamente para mostrar que vocês podiam mexer nesses marcadores. Tá? Então, vou na opção do marcador, vou deixar como ele aparece ali. Vou deixar no tamanho 6, por exemplo. Então, aqui ficou adequado para mim. Agora, nos eixos, eu posso colocar legenda. Então, o que eu tenho? No eixo X é a distância, no eixo Y é o preço. Então, quando eu aperto no eixo, eu vou ali no design, ou se eu clicar 2 vezes já aparece aqui o design. Ó. Então, adicionar elementos no gráfico, ali na parte superior à esquerda. Então, o que você pode fazer? Ó? Aparece um monte de opção quando você aperta. Você pode colocar legenda, barra de erros, o título do gráfico já está ali. Você pode mudar a posição, se está acima, sobreposto centralizado, por alguns rótulos de dado, ó, título do eixo, no eixo horizontal. Então, o que eu tenho no eixo horizontal? No eixo horizontal eu tenho a distância. Então, eu tenho a distância, está em quilômetros. Vou mudar aqui a cor, vou deixar mais escuro, pôr negrito, vou pôr na letra que eu gosto, que vocês sabem que é o Arial. Então, tá aqui, ó. Posso arrastar, posso posicionar, posso pôr mais para a direita, mais para a esquerda, ó. Então, eu consigo mexer aqui nos valores, tá? Mexer na posição dele. Então, deixei a distância em metros. Diminuir um pouquinho essa letra, que eu acho que vai ficar melhor aqui. Beleza? Então, tá ali, ó, distância em quilômetros. E no eixo Y, posso mexer também, ó. Então, título dos eixos, vertical principal. Tá? Então, você pode trabalhar de diversas maneiras. Você pode reduzir aqui a tua área do gráfico, ó, para ficar melhor a visibilidade ali com o eixo, ó. Então, distância, título do eixo está aqui, ó. Então, vou pôr em Arial também. Arial, vou deixar aqui em negrito. E aqui, no caso, está o preço. Qual que é a unidade do preço? É valor, em real. Então, no caso, vou deixar aqui. Deixa eu ver se a cor ficou boa. Está no preto, agora está. Então, ó, mexi no gráfico, trabalhei com o gráfico. Então é bem simples, você pode mexer em cima dele, adicionar linhas, pôr legenda, fazer muitos trabalhos. Então o gráfico, ó, ele fica bem bonito, bem legal, para você apresentar no seu trabalho, na sua apresentação, numa conferência, onde você estiver, se você precisar apresentar seus resultados, faça o gráfico no Excel. Ele fica bem bonito, ele é bem simples de trabalhar, você tem vários formatos, várias opções. Então, bem simples a ideia, vamos voltar aqui. Estamos trabalhando com gráficos. Então, vai lá no Excel, inserir, pode selecionar os pontos primeiro, inserir, escolhe o tipo de gráfico e desenha, monta ali da forma que você quiser. Então, aqui está o gráfico que a gente fez, eu já tinha feito isso anteriormente, chamei ali de função de custo, né? Porque é o custo do preço em relação à corrida do táxi. Tá? Então, a gente tem muitos tipos de gráfico e o Excel também. Então, em situações práticas, eu vou escolher o gráfico que eu vou utilizar de acordo com os dados que eu tiver. Que eu vou, por exemplo, assim, nesse caso eu quero mostrar a porcentagem, então eu posso utilizar um gráfico de um jeito, de outro. Quem sabe a pizza não seja melhor, seja de barras. Então, a gente tem vários tipos de gráfico, pode ser dispersão em algum caso. Então, alguns dos tipos de gráfico a gente trabalhou aqui na disciplina. Então, a gente trabalhou com o gráfico de barras, aquele primeiro foi dispersão, além dele tem o gráfico de barras, o gráfico de pizza, ou também chamado de gráfico de setores, o histograma e o diagrama de Pareto. Então, aqui a gente trabalhou com esses modelos, além do gráfico de dispersão.
Então, o gráfico de barras, pessoal, como que é o gráfico de barras? O procedimento é o mesmo. Você pode trabalhar com os seus dados, quando você tiver a frequência, você pode trabalhar com o gráfico de barras em porcentagem. Nós já vimos isso aqui, então o procedimento é o mesmo. Vai ali no inserir e escolhe outro tipo de gráfico, só muda para o gráfico de barras. Então, vamos ali para o Excel. Como que eu vou trabalhar com gráfico de barras? Então, aqui foi feita uma pesquisa perguntando para as pessoas o que eles fariam com excedente de salário. Alguns gastariam com bens, outros poupariam, outros pagariam dívidas, outros doariam prestações de caridade, outros comprariam itens de luxo, outros realizariam viagens e outros fariam outras funções que não são nenhuma dessas. Então aqui está a porcentagem das pessoas, 16% gastariam com bens, 37% pouparia. Então esse gráfico aqui eu posso representar como um gráfico de barras. Por exemplo, eu seleciono os dados que eu quero trabalhar, vou ali no inserir, como vocês já sabem, vou até deixar um pouquinho maior aqui, ó. Então vou inserir gráfico, ó. Eu posso pedir o gráfico recomendado, ele me dá sugestões, o gráfico de pizzas, barras, que ele faz o Pareto automaticamente, olha que legal. Então são muitas coisas que poderiam ser feitas com esse tipo de gráfico, tá? Então ele faz tudo de uma forma bem simplificada ali. Pode pedir uma sugestão, ele te dá, aqui eu vou no gráfico de barras. Cuidado, ó, isso aqui é um histograma e o gráfico de barras. Existe uma diferença entre eles. Vamos pegar aqui, ó, uma coluna 2D. Então, separei aqui, ó. Então, vou dar um título aqui para ele. Opções com excedente de salário, tá? Vamos ver, com extras do salário. Uma coisa bem simples, só para a gente ter uma ideia aqui. Não precisa se preocupar muito com isso, tá? Peguei um valor bem qualquer. Vou deixar aqui o título agora de vermelho. Opções com extras do salário. Olha lá, um título bem aleatório. Então aqui eu já fez um gráfico automático. Ah, professor, eu quero fazer as barras em outra posição. Eu posso? Posso. Você tem várias formas que você pode fazer. Ó. Vai no layout gráfico, adicionar elementos do gráfico, vai ali no design, você pode mudar aqui as cores, os tipos, você pode voltar ali ó, no formatar, mudar aqui muitas coisas do preenchimento, aquilo que você quiser. Tá? Você pode também aqui, ó, quando você clica no teu gráfico, ó, você pode formatar a área do gráfico, selecionar gráficos, alterar o modelo do gráfico. Então, por exemplo, eu quero fazer um gráfico de colunas, mas eu quero um outro tipo de colunas. Eu quero que ele seja colorido, quero que ele não seja, quero mudar para um histograma, quero fazer de barras invertidas, ó. Então, você tem várias opções que você pode trabalhar, tá? Então, aqui, ó, a escala dele está adequado. O máximo ali, deixa eu ver, é 37%, está no 40%. Então, para mim ficou adequado aqui. Gosto de trabalhar com as cores, gosto de tirar essas linhas, já falei para vocês, acho que ele fica com uma visibilidade melhor. Gosto de deixar aqui, ó, linha sólida de preto. Aqui também eu vou fazer a linha sólida, deixar preto. Gosto de colocar borda, né, sem preenchimento. A borda eu vou colocar uma linha sólida e preta também. Então, ó, já ficou aqui com essa bordinha que eu achei melhor. Vou mudar a cor aqui também. Vou mudar a cor aqui, a opção de texto. Vou deixar essa cor preta. Eu não gosto dessa cor padrão do Excel. Acho que é uma cor muito clarinha. Então, acho que essa visibilidade fica bem melhor. Ah, professor, quero mudar o layout desse gráfico. Vai ali no design. Ó. Então, ele te dá sugestões. Ó, você pode fazer de várias maneiras. Tem vários tipos de barra. Dá para colocar legenda. Então, aqui, ó, você trabalha com aquilo que você quiser, tá? Ah, professor, quero mudar a cor das barrinhas. Posso? Posso. Então, você aperta aqui 2 vezes. Pode ali, ó, alterar cores. Então, ali, ó, pode mudar a cor das barras, tá? Tem várias opções. Se você quiser fazer barras com cores diferentes, pode? Pode. Você pode mudar uma a uma. Você aperta 2 vezes na barra, ó. Deixa eu diferenciar para vocês. Apertei aqui na barra, ó, ele seleciona todas. O que eu fizer em uma, eu vou fazer em todas. Eu posso aumentar o tamanho delas, a largura do espaçamento, seja o que for. Tudo isso eu posso fazer, mas eu quero mudar a cor só de uma. Então, vou apertar aqui 2 vezes. Ó, botão direito, muda aqui o preenchimento. Ó. Colocar alaranjado.
amarelo. Eu perdi o laranjado. Aqui, pronto. Próximo eu vou deixar azul. Essa terceira aqui, apertei 2 vezes, vou no preenchimento. Quero deixar de amarelo. Essa pequenininha aqui, apertei com o botão direito, preenchimento, vou deixar de roxo. Opa, não foi. Preenchimento, roxo. Então aqui ele vai mudando a cor, ó. Mais uma vez aqui, ó, aperta 2 vezes no mesmo para selecionar só aquela que você quer, eu vou deixar de verde. Tá? Mais uma vez aqui tem mais uma azul. Posso deixar aqui, ó, preenchimento, um azul mais claro. E essa última aqui, botão direito, vou deixar vermelho, vou deixar esse mais escuro aqui. Pronto, pessoal, fiz cada barra com uma cor. Posso inserir uma legenda nesse gráfico. Então aqui, ó, aperta 2 vezes nele, ou vai no design, adicionar elementos gráficos. Ó, então você pode colocar legenda, legenda direita, legenda superior, legenda esquerda, legenda inferior. Vou deixar uma legenda direita, ó. Então ele pega um pouco da minha área do gráfico, mas aparece que cada cor é. Então pode pôr essa legenda também. Vou deixar sem, preferi assim porque já está escrito aqui, né? Tá uma visibilidade um pouco maior. Então você pode mexer nesse tipo de gráfico aqui. Então esse é o gráfico de barras. No gráfico de barras, as barras ficam usualmente separadas ou próximas. Você tem categorias. O histograma é diferente. O histograma usa classes. E no histograma o gráfico tem que estar grudado. As barras devem estar grudadas, devem estar uma colada na outra. Então, vamos ver o que mais que eu posso fazer aqui. Esse gráfico, por exemplo, eu poderia ter feito no formato de pizza. Então, pego o gráfico, a ideia é a mesma, seleciono os dados. Então, além de selecionar os dados, vamos aqui inserir os gráficos, gráfico de pizza. Então já aparece o desenho, já aparece a legenda, posso tirar essa legenda se eu quiser, posso deixar, ó, o que cada cor significa, posso pôr um título. Tá? Então aqui, ó, gasto, sei lá, qualquer título aqui, só para a gente ter uma noção. Então ali vou deixar ele azul, nesse caso, não apareceu nada, né? Deixar mais em negrito, deixa eu mudar outra cor que destaque mais, ó. Deixei laranja, tá? Posso aumentar o tamanho, posso mexer nas cores, tem gráfico de pizza em 3 dimensões, tudo isso você pode fazer, ó. Pode dar um design diferente para ele. Então assim que funciona o gráfico de pizza. Então ele pegou as porcentagens, cada fatia corresponde a uma porcentagem. Então aqui, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Então falei para vocês o gráfico de barras, então a gente fez esse exemplo, aqui cada um faria com o excedente do seu salário, e a gente fez um gráfico de barras. Eu mostrei para vocês como que faz o gráfico de barras. Do mesmo modo, o gráfico de pizza. Então o gráfico de pizza, você seleciona os dados e só escolhe a opção pizza. Um outro tipo de gráfico é o histograma. Tem gente que ensina, faz na internet, se você olhar uns vídeos, faz um histograma com as barras separadas. Não, tá errado. Você tem que fazer o histograma com as barras juntas. A literatura, os livros de estatística, eles são bem claros que o histograma ele tem as barras em sequência, uma unida com a outra. Então, o histograma, como que a gente faz o histograma? Você pode fazer um procedimento manual, trabalhar com as barras, mas o gráfico também já faz isso. Por exemplo, eu tenho dados aqui, ó. Coloquei os dados aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês o que é o exercício. Então, a primeira coisa, o que é o histograma? O histograma é uma distribuição gráfica, distribuição de frequência, um gráfico de frequências versus intervalos de classe. E esse intervalo, onde termina um, começa outro. Então, um exercício aqui. Antes, só falando, esse intervalo, você pode calcular quantos intervalos vai ter, mas é uma coisa que você pode definir, porque você está fazendo um trabalho, você vai apresentar na tua empresa, na tua escola, você pode definir quantas classes vai ter, você não precisa necessariamente calcular. Tem gente que utiliza o método, pega o número de termos, tira a raiz, usa outras técnicas para calcular, mas você pode. A literatura da estatística recomenda que se tenha entre 5 e 20 classes, então pelo menos 5 e no máximo 20. Às vezes varia um pouquinho de um livro para outro essa quantidade. Então você pode determinar a tua classe, teu intervalo, de acordo com aquilo que for mais conveniente para você. Mas também pode usar algumas estimativas de cálculo, mas eu pessoalmente, minha pessoa, não acha isso necessário. Você pode estimar pelo teu bom senso ali.
Então aqui, por exemplo, a Comissão Reguladora dos Estados Unidos monitora a exposição à radiação de usinas nucleares e outras instalações. A dose individual por ano é medida em Rem. Então, é uma unidade que eles utilizam ali. Então, obteve-se uma amostra aleatória de 50 medidas individuais de radiação de empregados e os dados são apresentados na tabela. Então, aqui nós temos a tabela.